Olá, eu sou a Juliana Vitória Eu sou o Júlio César Kunz. e esse é o Psicanálise com Vinho. Olá, Júlio. E aí, Juliana, tudo bem? Tudo bem? Como é que vamos? Bem, já com a minha bebida na taça. Hoje bebida, já estou Opa, adiantando. Hoje não trouxe vinho. não é vinho, não. Não. Psicanálise com o que hoje? Hoje é psicanálise com uísque. Opa, e por quê? Já vai Eu acho falar? que até, sabe que eu acho até interessante, porque tem alguns vinhos que a gente chama de vinhos de meditação. Porque são vinhos assim que a gente que eles têm muita complexidade, que a gente vai tomando mais devagarinho, apreciando, aproveitando os aromas e tudo mais. Normalmente são vinhos fortificados, vinho do Porto, Jerez, que a gente pega uma tacinha assim e vai tomando devagarinho, vai tomando sozinho, assim, e assim não necessariamente acompanha uma refeição. E eu acho que o uísque é uma bebida de meditação também, mas não é por isso que eu escolhi o uísque hoje. Aliás, peguei um Scotch, um single malt e Glen, ou seja, da região de Vales, que traz uma nota assim salina. Eu comprei esse whisky buscando assim um toque mais defumado. Alguns whiskies têm isso porque o malte é torrado com turfa e fica com essa nota mais defumada. E quando eu pedi indicações, eu não sou um profundo entendedor de whisky. Eu aprecio, eu gosto muito de whisky, mas não sou um profundo entendedor. Aí eu pedi dicas, assim, né? E quando eu pedi um uísque um pouco mais defumado, eu brinquei com o atendente, dizendo assim: eu quero defumado, mas que não seja uma mina de carvão. E, ou seja, porque realmente quando a turfa assim traz uma nota, a turfa é tipo um carvão mineral, assim, é uma espécie de carvão mineral, assim. Então, daí que eu fiz a brincadeira, em função da turma e tudo mais. E isso me fez pensar, assim, muito no trabalho das pessoas nas minas, e fazer isso que dá muito trabalho mesmo, assim. Normalmente o que aparece mais para o público em geral é a bebida envelhecendo nos barris, o trabalho de fazer o corte entre diferentes barris, assim como no vinho se faz corte entre diferentes uvas, no uísque também se faz corte entre diferentes cereais, ou barris de madeiras diferentes e assim por diante. Mas o trabalho, voltando para trás, né, o trabalho da destilação é bastante importante. O uísque, para ficar pronto, precisa de muito tempo. Esse é um 12 anos, né? Mas. Aqui, né? 12 anos. Mas o uísque vai precisar no mínimo 3 anos, ou seja, sempre tem muito tempo de espera. E eu trabalho desde a colheita dos cereais, da malteação, é um trabalho muito manual. Na indústria cervejeira tudo é muito automatizado. Mas no uísque o trabalho é bastante manual, assim. Ainda tem pessoas assim que vão lá virar os grãos para fazer o processo de malteação, que também é delicado, lento. Então, toda a concepção da bebida, assim, desde o trabalho que é longo, que é duro, que precisa de tempo, até do símbolo, assim, né, de chegar em casa de um dia de trabalho, sentar e tomar uma dose de uísque. Uma imagem meio antiga, assim, né? Referência de velho aqui. Mas me parece que o uísque tem, assim, uma proximidade com o tema de hoje do trabalho. Qual foi a tua escolha para hoje, Juliana? Não, pois é, a minha escolha foi, assim, duas coisas. Eu me lembrei, Júlio, que quando a gente pensou, um tempo atrás, os temas que a gente queria conversar no podcast e tal, nos ocorreu falar sobre hobby, trabalho, e eu disse, não, primeiro trabalho, tu lembra disso, né? Sim, claro. E aí tu disse, mas que história é essa, né? Porque eu trabalho primeiro, que pensamento mais sacrificial é esse, né? Então, essa foi a primeira lembrança que eu tive. E a segunda que eu quero compartilhar é que sempre para mim é um grande desafio assim escolher o vinho, porque eu não entendo nada, absolutamente nada disso também, né? São muitas as coisas das quais eu não entendo nada, e de vinho é uma dessas coisas. E aí eu botei assim no Google, qual vinho dá mais trabalho fazer?
Na mesma lógica do mais trabalho, né? E Sim. aí abriu, não sei por que, abriu um link de um texto que tu escreveu, Júlio. Olha que curioso. O algoritmo, acho que talvez cruze, né? Mas que falava sobre os vinhos reservado, reserva e gran reserva. Eu não entendo absolutamente nada, e aí eu comecei a ler. E aí eu li que tem a ver, tu escreveu, né? Que tem a ver com o tempo e com a origem, alguma coisa assim, né? Mas o tempo, né? Sobretudo do tempo, né? De guarda que fica, né? Sim. E aí, tá, né? Foi a única coisa que eu consegui pegar dessas informações. Então, eu escolhi um vinho reservado, um reserva, um chardonnay. Mas eu peguei um reserva, Júlia, não um gran reserva, porque não é o que fica mais tempo. Então, eu já fiz deixei trabalhar em mim essa ideia de que mais trabalho melhor, nem sempre. E eu peguei um argentino que não tinha muitas opções também onde eu fui procurar, que é um Santa Júlia argentino, Chardonnay, não é dos melhores vinhos, mas está gostosinho assim para tomar, mas um pouco essa ideia. E eu fiquei pensando nisso hoje, antes de entrar aqui para conversar contigo, de que eu queria, na verdade, propor para a gente pensar que quanto mais tempo para o trabalho não é melhor, e poder justamente brincar um pouco com essa ideia, Júlio, porque reserva é isso que a gente guarda também, né? E que eu pensaria que o trabalho poderia nos ajudar a pensar uma não economia em relação ao trabalho. Então, não reserva. Não nos reservarmos, não nos economizarmos para o trabalho. Então, um pouco essa é uma primeira ideia assim, que eu fiquei trabalhando dentro de mim, que trabalhou dentro de mim, na verdade, né? Não que eu fiquei trabalhando, mas que trabalhou dentro de mim desde lá da seleção dos nossos temas para a gente conversar, em que eu disse que o trabalho teria que vir antes do hobby ou qualquer outra coisa assim, né? Mas então foi um pouco por aí assim que eu fui indo e a gente pode ir conversando. Legal, bacana. É interessante essa associação, né, com reserva e tal. Pois é, tem a ver com a origem, porque tem lugares em que a palavra reserva não significa nada. Não significa nada, né? Pois é, eu vi que tu possui. No Brasil, alguns anos atrás, assim, qualquer vinícola, para qualquer vinho, podia botar reserva, gran reserva no rótulo sem nenhuma regulação. Hoje é regulado, né? Hoje tem lá o tempo de madeira. Mas que tem a ver com o tempo, né? Com o tempo de... Tem a ver com o tempo, tem a ver com a qualidade das uvas e tal. E a Argentina leva bastante a sério, assim, essa classificação. É um dos lugares que mais leva a sério. Sim. Eu vi que tu botou ali. Brasil, Argentina, né? Também. Não, Chile bacana. não. Chile não, né? Chile não. Chile não. No Chile, a palavra reserva não, tem regulação, mas não é assim muito estrita, assim, é uma regulação bem mais simples, assim, fica mais a critério das vinícolas. Em geral, as vinícolas respeitam, assim, né, tipo, usam reserva, gran reserva nos seus vinhos mais trabalhados, para não dizer assim, melhor ou pior, porque depende do gosto de cada um, sim, né? Sim. Mas os mais trabalhados, em geral, eles vão usar essas expressões. Que interessante, né? Nós dois fomos por um caminho parecido nesse sentido, né? Do tempo, né? Do tempo e do trabalho. O que dá trabalho fazer, né? Isso. Embora eu acho que seria... Bom, isso a gente vai conversando hoje, né? Mas para mim me deu um start de pensar que justamente não se economiza no trabalho. Então, tá bem, né? A gente pode botar isso, seria uma primeira questão, né? O que tu pensou sobre isso? Porque eu fiquei pensando tanto na palavra reserva, que seria assim, né? Numa receita, tu vai fazer lá alguma coisa e reserva, né? Deixa parado ali, esperando, né? É um tempo em que fica em trabalho, vamos dizer, mas esperando, né? Reservado. E o que eu fiquei pensando é que o trabalho Claro, vamos definir de trabalho, a gente está falando de trabalho como atividade, né, Júlio? Acho que um pouco nesse sentido, né? Hoje a gente não vai falar de trabalho simplesmente psíquico ou aí vou falar um pouquinho. Né? Dia do trabalho, né? Não, tá bem, mas assim, eu acho que especificamente como uma atividade, como um espaço muito importante da vida,
porque a gente também hoje está relacionando ao dia do trabalho, né? Assim, então, mas o que eu fiquei pensando é um pouco isso, assim, né? De que não necessariamente é melhor quanto mais trabalho dá. É uma questão, Uhum. né? É uma questão. Então, Sim. assim. Pois é, isso tem um pouco a ver com uma coisa que eu pensei, assim, que é sobre as palavras, assim, até um pensamento meu recorrente, assim, até tem uns rascunhos, comentei, né, antes, que tem uns escritos ainda não publicados, algo que eu quero voltar e trabalhar mais, tá? Um texto que está Muito reservado na ficar melhor. gaveta, ver se ele melhora sozinho. Está reservado, tá lá. Tu escreveu e reservou. Mas precisa de mais trabalho, efetivamente, não de tempo, né, para poder publicar. Mas, assim, tem a questão das palavras, né? E o que tu trouxe, assim, tá, mas a gente vai falar de trabalho, o que é, né? Trabalho psíquico, ou trabalho como atividade. E é interessante porque a gente usa a mesma palavra, e o Freud usa a mesma palavra. E tem uma questão, assim, bastante interessante sobre a palavra trabalho. Uhum. Ela se origina no, no nome de um antigo instrumento de tortura, Sim, sim. né? Que é tripalium, que se Uhum. perdeu, né, por como que era, assim, visualmente esse instrumento de tortura, mas quer dizer, envolvem três, me fugiu a palavra em português agora para três pedaços de madeira, assim, três tipos Uhum. de tábuas, assim, e daí vem de tripalium, gerou trabalho, né? Um pensamento que eu acho interessante, assim, porque quando a gente fala de trabalho psíquico, parece algo só interno, mas estamos inseridos na sociedade, né? E quando a gente fala com trabalho como atividade, parece que é mais social. E me parece que ambos conversam, né? Entre o trabalho interno e as questões da cultura que a gente está inserido, como a gente compreende e tudo mais. E toda essa ideia de que nós que estamos inseridos numa cultura latina teríamos um menor apreço pelo trabalho, até a ideia de que o sonho de todo latino é ser um fidalgo, né? Que não precisa mais trabalhar. Né? O sonho é trabalhar o suficiente para não precisar mais trabalhar, né? Teria a ver com um pouco com o uso dessa palavra, né? Tanto trabalho quanto lavoro, né? Em italiano, que vem de cansaço, traz essa ideia do trabalho como algo fatigante, algo que é torturante. Sacrificial, né? Isso. E enquanto comparado com o alemão Werk ou Work, Arbeit. Arbeit é diferente daí, É mas assim, diferente, mas também tem essa raiz, né? Arbeit sim, mas Werk e Work não. Tem a ver com fazer, Com fazer, pois é, aí é com diferente. o feito, mais com o resultado. E são visões diferentes, assim, né? Mas Arbeit tem essa origem, né? Do trabalho Tem, duro mesmo, da tem, fatiga, pois é, e tudo mais. E é a palavra que o Freud usa para o trabalho pois psíquico, é. né? Então, acho que as coisas se relacionam, assim, e bastante, na verdade. Sim. Eu queria ler um trechinho, Júlio, que eu acho que tem a ver com isso que tu está falando, que o Freud escreve. É uma notinha de rodapé, acho que é no Mal-Estar. Bom, acho que é. Que ele diz assim: nenhuma outra técnica para a conduta da vida prende o indivíduo tão firmemente à realidade quanto a ênfase concedida ao trabalho, pois esse, pelo menos, fornece-lhe um lugar seguro numa parte da realidade na comunidade humana. Acho que tem a ver com isso que tu trazia, né, dessa... Porque, claro, né, acho que uma ideia que surge quando a gente pensa na atividade do trabalho como o destino da pulsão é a sublimação, né? Eu penso diretamente nisso, né? Assim, quando a gente fala em trabalho, e que acho que tem essa característica que tu vinha trazendo de ser algo que trabalha dentro de cada um de nós, então a gente cria algo a partir de dentro, né? Para fora, para a realidade, para o mundo,
e que serve para os outros, né, Júlio? Então, que tem uma utilidade, uma serventia, no sentido de poder contribuir com a humanidade também, né? A partir daquilo que a gente pode criar. Então, acho que esse ele é uma ideia interessante, enfim, né? E ele vai seguir dizendo assim, ó, só vou ler porque eu acho que é muito rico isso aqui, tá? A possibilidade de que essa técnica oferece de deslocar uma grande quantidade de componentes libidinais, sejam eles narcísicos, agressivos ou mesmo eróticos, para o trabalho profissional e para os relacionamentos humanos a ele vinculados, empresta-lhe um valor que de maneira alguma está em segundo plano, quanto ao de que goza como algo indispensável à preservação e justificação da existência em sociedade. A atividade profissional constitui fonte de satisfação especial se for livremente escolhida. Olha que interessante isso. Isto é, se por meio de sublimação tornar possível o uso de inclinações existentes, de impulsos instintivos persistentes ou constitucionalmente reforçados. No entanto, como caminho para a felicidade, o trabalho não é altamente prezado pelos homens. Não se esforçam em relação a ele como o fazem em relação a outras possibilidades de satisfação. A grande maioria das pessoas só trabalha sob a pressão da necessidade, e essa natural aversão humana ao trabalho suscita problemas sociais extremamente difíceis. Olha quanta coisa que ele diz aqui em relação ao trabalho, né? E esse elemento, sobretudo, da livre escolha, que a gente também pode botar um pouco em questão, o que é poder livremente escolher um trabalho, mas também isso, né, de que tem algo de poder contribuir com a sociedade, né? Então não é simplesmente algo somente narcísico, né? Sim. Não, acho que sim. Até porque me parece que, fazendo um salto olímpico aqui, trazendo para a contemporaneidade, assim, né? Mais de 100 anos depois. Mais de 100 não, né? Mas uns 100 anos depois, quase. Nós temos me parece que um exagero na contemporaneidade, que é o que o Bill Shuran traz na Sociedade do Cansaço. Foi traduzido como Sociedade do Cansaço, mas o título em inglês é The Burnout Society. E como a gente não traduz burnout quando uma pessoa pira de tanto trabalhar, eu acho que o título do livro teria sido mais interessante se ficasse com o burnout, né? Pois é. Porque me parece que a gente vive um excesso de idealização da sublimação. E faz sentido que o Freud tenha escrito isso naquele momento. E ainda é, claro, a realidade da maioria das pessoas de que, bom, tem que trabalhar porque precisa viver, precisa pagar aluguel, precisa, né, comer, enfim, fazer suas coisas, né? Mas me parece que é uma questão geracional, talvez um pouco de classe média, média alta, mas não só. Me parece que tem assim uma ideia assim geracional mesmo de que o trabalho possa trazer muita satisfação, de que aquela ideia assim super idealizada de que trabalhe com o que você gosta e não trabalhe nenhum dia da sua vida. O que assim, eu não concordo, assim, não vou dizer que não é verdade, mas eu não concordo, porque a impressão que eu tenho é até o contrário, assim, ao menos é o que eu vivo, assim, trabalhe com o que você gosta e trabalhe absolutamente todos os dias de sua vida. E, né, porque tem essa porção de sublimação, dizer, poxa, eu vou me expressar, eu vou me identificar com o que eu faço, isso é bacana, eu vou poder produzir com mais gosto, eu vou produzir algo que tenha uma ligação interna minha, ou seja, uma expressão, e que eu possa ainda contribuir com a sociedade, criar vínculos, inclusive sinceros, assim, né, com as pessoas, porque estou me expressando mais ou menos sinceramente através do trabalho. Mas o trabalho tem a porção de sofrimento, tem a sua porção de sacrifícios, tem a sua porção de trabalhar mais do que deveria,
e poder aceitar também que trabalho é trabalho, e que não é obrigação do trabalho fazer a gente feliz, né? Ou não é obrigação só do trabalho, né? Tem outras coisas na vida que são importantes. Me parece que o caminho até é um pouco inverso que a gente precisa fazer hoje. Dizer, não, trabalho pode ser também para pagar conta. Pode ser tu ficar de saco cheio e quando termina o expediente, largar tudo e sair andando e te divertir, não tem problema. Porque esse excesso de tem que ser produtivo, tem que ser feliz ainda por cima, nossa, assim, bom, tem a ver com talvez os sofrimentos que mais imperam hoje, né, na sociedade, que são justamente sofrimentos narcísicos, né? Sim, sim. E tu sabe que quando reza a lenda que quando perguntaram para o Freud alguma coisa no sentido de qual seria assim, uma definição de saúde mental, alguma coisa assim, né? Que ele teria dito que seria a capacidade de amar e trabalhar, né? A gente escuta isso, né? Eu nunca, Sim. não sei exatamente onde é que está isso, ou eu não procurei direito, não achei. Pelo que eu pesquisei também, ele não escreveu. Ele teria sido Mas uma assim, resposta. mas talvez uma construção também ao longo do tempo, assim, a partir de múltiplas leituras, enfim, né? Mas é interessante porque tem uma conferenciazinha que ele cita alguma coisa no sentido de que de um nível suficiente de capacidade para aproveitar a vida, olha só, aproveitar a vida e ser, aí entram as questões de tradução, né, Júlio? Aqui, essa tradução é muito ruim que eu tenho aqui, né? Mas de aproveitar a vida e ser eficiente. Em espanhol, esse eficiente está como ser produtivo, alguma coisa assim. Mas aí um produtivo, porque é um pouco para botar em questão isso que tu está trazendo dos burnouts e dessa essa hiperexigência de produtividade, mas aqui o produtivo seria no sentido de poder produzir algo criativo. No sentido até mais winnicottiano, assim, a gente poderia pensar, né, assim, De um calhão artístico, talvez. poder fluir a criatividade, algo nesse sentido, né, mas é interessante, né, porque ele bota essa capacidade de aproveitar a vida e ser eficiente ou ser produtivo, aí teria que ver no alemão como é que tá, que eu não tenho aqui, né, mas de qualquer modo, isso articulado, né, Júlio? Articulado. Sim. Então, uma produtividade ou uma eficiência ou uma capacidade de trabalhar articulada à capacidade de aproveitar a vida, né? De gozar a vida, de poder sentir a vida. E a gente pode fazer desdobramentos disso, né? E nem é o amor aqui que ele traz, né? É aproveitar a vida, né? Então é interessante isso, né? Porque aí a gente sai, porque claro, hoje a gente está numa cultura onde existe uma demanda de um ideal de produtividade interminável, né? Assim, então por isso até acho que quando eu pensei, né, de não ficar somente associando que o melhor trabalho é o que dura mais tempo, o que demora mais, é nesse sentido. Né, de não se economizar, não no sentido de achar que tem que trabalhar sem parar, mas no sentido de poder, bom, né, investir no trabalho, investe em aproveitar a vida, nesse sentido de não se economizar, né? Mas sabe que eu até escutei de um jeito um pouco diferente do que tu está explicando, porque quando tu falou assim de mais tempo, me parece que é um pouco o contrário da exigência de produtividade. Porque a produtividade, assim, tirando desse contexto da escrita do Freud, mas trazendo para o que é compreendido hoje, produtividade é fazer muito em pouco tempo, né? E fazer o mesmo em mais tempo. Então, como é curioso, né? Como são muitas as possibilidades de interpretação, né? E me parece, assim, que diz assim... Até pensando numa bebida, como no uísque, né? Tipo, dá muito trabalho colher, fazer, destilar isso, aquilo, Sim. E aí depois tem que deixar no barril e esperar. Nada a ser feito a não ser esperar. Sim, né? Mas tem também, por outro lado, tem aquele mito, que eu nem sabia que era um mito, né? Até pouco tempo atrás, de que o melhor vinho, o vinho vai melhorando com o tempo. Melhor. E não, né? Não,
claro. Então, um pouco, bom, são ideias, né, Júlio? Nenhuma é uma verdade completa, né? Mas um pouco para poder botar isso no jogo, né? Uhum. Mas eu acho que é interessante, assim, isso, porque trazer esses momentos de pausa são momentos. E assim, tem até uma subversão da pausa e do ócio. A gente já teve episódio, né, sobre o ócio, né, e tudo mais. Mas esse momento de pausa hoje é trazido como um elemento que aumenta a produtividade, ou seja, a pausa só é aceita Sim, porque mas aí tu vai aí ser tem a mais mesma produtivo. lógica, né? Exatamente. E essa que é um pouco a perdição da coisa, né? E que tá, né? Eu acho que tem uma questão assim que é interessante também, de que a Melanie Klein também vai trazer, né? Eu acho que o Freud trabalhava assim, e a Melanie talvez um pouco mais claramente, dizendo assim, bom, incapacidade de trabalhar tem uma questão aí a ser vista, né? Mas entre incapacidade de trabalhar e a incapacidade de deixar de trabalhar também pode ser um problema, né? Ou seja, Talvez para a época, né, a nossa questão hoje seja mais, inclusive, poder tolerar que não se trabalhe o tempo todo, né? E o que se faz quando não se uhum, trabalha, né? Talvez em outra época a questão, né? O Freud fala disso, né? Da impotência psíquica também, né? Enfim, quando alguém não consegue, né? Mas de qualquer modo, um pouco esse caminho, né, Júlio, de poder pensar também o trabalho, porque uma questão seria, né, essa articulação mais narcísica em busca de algo que me complemente, uhum, ou em outras palavras, algo que me fizesse feliz, né, simples, uhum, totalmente feliz, como tu estava trazendo, né, nessa conferência que eu estava mencionando, acho que é a conferência 28 que ele vai falar, ele faz alguns, né, assim, ele aponta alguns caminhos de tentativa de apreensão da felicidade, e bom, né, todos nós buscamos nossos caminhos, né, não existe uma regra de ouro, mas todo mundo busca ser feliz, né, mas um pouco, talvez, pensar que o trabalho serve muito como é, uma certa ilusão de que a partir dele a gente poderia ser completo. sim, E poder fazer uma mexida nisso, né? Porque um pouco pensando, né, assim, nisso que, né, se instituiu, que o Freud disse, né, do amar e trabalhar, porque também no amor a gente pode ou buscar se satisfazer, que esse também é um dos caminhos que o Freud vai descrever lá como tentativas, né, da gente ser feliz através do amor romântico, enfim, né? Ou a gente pode se botar num nível de vinculação com o outro em que a gente se transforma a partir da relação com o outro. Não uhum, sei, assim, né, no trabalho também, a gente pode se botar numa dimensão de buscar ser feliz, completo, total, que nem tu estava dizendo, que é uma demanda muito da cultura atual, daquele que tudo pode, ou a gente pode também se inserir, né, numa dimensão em que a gente, através do trabalho, também se transforma o mundo, oferece condição para os outros também poderem se transformar ou usarem isso de algum modo, né? Oferecer isso para os outros também e sair diferente do que entrou, né? Assim, porque sim, tem, né, momentos em que a gente percebe, sei, né? Eu pelo menos percebo assim, né? Situações em que a gente já não é o mesmo, sim, seja num vínculo com alguém, seja a partir do trabalho também, né? Assim, que não tem, que aquilo nos transforma, a gente já não é os mesmos, e não uhum, tem como voltar também ao que se era. O que não quer dizer que a gente esteja completo, totalmente feliz, né? Assim, num lugar onipotente de quem tudo pode, né? Não, mas não é disso que se trataria, né? São dimensões possíveis, né? De alguém poder habitar tanto amor quanto trabalho, né? sim.
Não que cada um habite de um lado, né? Mas são posições que todos nós, né, podemos habitar, vamos dizer assim, né? É que eu acho que assim, uma questão contemporânea assim, do trabalho que é colocado da maneira que é, assim, tipo, o trabalho traz felicidade e tal, mas não é só isso. Eu acho que mais do que o trabalho é a própria produtividade hoje em dia. Sim, sim. Porque as métricas de produtividade acabam não se aplicando só para o trabalho. Tipo, sei lá, fazer um esporte que poderia também ser uma atividade complementar de sublimação, tipo, me expresso com esse esporte, consigo sublimar aspectos agressivos, aspectos de, sei lá, trabalho em grupo, de competitividade, de expressão corporal, isso, aquilo, numa lógica de produtividade, se torna mais um aspecto a ser contabilizado. Sei lá, assim, eu não quero parecer um crítico absoluto da contemporaneidade, mas para fazer pensar, assim, né? Tipo, vou na academia, ou contei, não, dei tantos passos hoje, eu fui na academia, gastei tantas calorias e perdi tanto peso, ou não deu por isso aqui. Claro. É aplicar a mesma lógica de produtividade, como se atingido aquele objetivo, então só então se pode... Sim, mas aí é uma atividade operatória, né? Não é... Aí não entra esse elemento que aqui na tradução em português está como aproveitar a vida, né? Ou a gente, sei lá, gozar a vida, sentir a vida, né? Aí não entra isso. Aí é para não sentir, né? São modos de defesa para o não sentir. Então, aí tá a serviço de a gente pensaria assim, de não viver, né? De alguma maneira de não viver. Sim. Não, acho que até o próprio jogo, assim, de busca de felicidade a todo custo é um não viver, né? É uma frase do Caligares que volta e meia é compartilhada por aí, né? Não quero ter uma vida feliz, quero ter uma vida interessante. Ele falava de um jeito muito provocativo, assim, né? E é interessante, porque não, peraí, né? Tipo, esse ideal de, não, então quando chegar lá vai ser feliz. Não tem esse lá, né? Porque quando chegar lá vai ter... Tem uma coisa de gamificação da vida também, né? A vida se transforma num jogo de videogame, a gente vai passando de fase, e é só que não tem a fase final, né? Sempre a preparação para a próxima fase, a felicidade nunca chega, mas nunca chega mesmo, né? A questão é o quanto a gente cai na ilusão de que possa chegar lá, e o quanto a gente consegue dizer, não, tá, faço porque me divirto fazendo isso, porque acho legal, ou porque acho interessante, porque acho bom. Inclusive, tem um filme que é super interessante, que conta a história do Nicholas Winton. Eu tinha visto um vídeo desse cara muitos anos atrás. É um cara que trabalhou para salvar crianças que corriam o risco de ir para campos de concentração na República Tcheca. A República Tcheca, assim, na Segunda Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial, foi dada para a Alemanha, né, pelo menos uma boa parte da República Tcheca, foi dada para a Alemanha como para tentar, assim, acalmar o Hitler, né, para tentar evitar a guerra. Enfim, né, e esse cara trabalhou, assim, para salvar crianças lá. Porque ele achava certo. Assim, basicamente. Assim, ele estava na Inglaterra, claro que tinha uma relação familiar dele, que fazia isso ser importante para ele e tudo mais, e ele fez um trabalho extraordinário. Esse filme é emocionante, assim, é realmente emocionante. O nome é Uma Vida, a história de Nicholas Winton, vale muito a pena. Mas eu lembrei desse filme pelo que tu comentou de fazer algo no mundo, porque, assim, enfrentar a realidade tem aspectos, tá, a realidade é como é e eu tenho que me virar, e tem aspectos, bom, alguma coisa eu posso fazer, eu posso não mudar o mundo inteiro, posso não mudar, no caso dele, né, os destinos de uma guerra mundial, mas, poxa, eu posso fazer algo que me satisfaz, porque não por uma questão
puramente narcísica. Eu digo puramente porque sempre vai ter alguma questão narcísica envolvida, né? Aliás, o Nietzsche coloca isso super bem. Não acredita em ninguém que justifique algo que está fazendo pelo outro, está sempre fazendo por si, né? Sim, Ou seja, sim. sempre tem Um algo elemento narcísico, né? narcísico, claro. Mas vem também um elemento social para essa elaboração interna, um elemento cultural, um elemento de grupo, um elemento que leva o outro em consideração e que se pode fazer algo, né? Porque uma alternativa também é ficar em casa se lamentando, né, do mundo. Também. E bom, pode ser, tem coisas que a gente vai conseguir só se lamentar, mas tem coisas que a gente também pode fazer e encontrar alguma satisfação, assim, de grupo, né, compartilhada, levando em consideração o mundo como é, o outro, e enfim, né? E que traz uma beleza para a vida também, e que não precisa ser no trabalho, só, né? Tipo, trabalho, mas o trabalho aqui não muda a vida de ninguém, tá? Mas tem outras, dá para fazer assim, né? Tem outras questões que pode fazer fora da profissão, né? Ou do trabalho com carteira assinada, ou seja lá como for o formato, né? E que se pode ter esse aspecto de uma satisfação também de conseguir deixar o mundo um pouquinho mais bonitinho, né? Um pouquinho melhor, poder contribuir, né? Melhor. Considerar que o outro existe, que a gente pode oferecer algo, né? É nesse Uhum. sentido, né? Uhum. E a Porque gente não tem, está né, falando desse ponto, né? hoje a gente escuta muito, assim, né? Ainda mais assim, talvez os mais jovens, enfim, né? Que tem são muito influenciados, vamos dizer assim, por essa cultura, sim, dos influencers mesmo, né? Assim, então, como tem uma certa ilusão, assim, né, de que se chega a uma determinada idade já com X dinheiro lá e tal, né? Como se isso fosse isso é muito atual. Uhum. Talvez não tanto para a nossa geração, muito menos, né, para cima de nós, mas para os mais jovens isso é realmente assim, né, um ponto onde chegar, assim, né, como se isso fosse garantir um lugar no mundo. E esse, assim, essa vem sendo uma certa até assim, um desafio na clínica, vamos dizer assim, de poder construir algo que faça sentido, né? Como não no sentido somente altruísta, assim como tu está dizendo, mas que faça sentido para a história de cada um, assim, né? Então, assim, o trabalho tem essa função também, a gente pensaria, né? De poder, de cada um de nós poder conquistar um lugar no mundo, né? Que possa deixar uma marca que afete os outros, né? Que se possa afetar os outros, né? Eu concordo contigo, mas eu não acho que talvez essa questão das novas gerações com a questão de poder ganhar vida sendo youtuber, como nós estamos fazendo aqui agora, por exemplo, de alguma maneira, seja só uma atualização assim de elementos que não me parecem ser tão presos de uma geração. Assim, se manifesta assim, né? Mas se a gente pensar assim como era, tipo, o ideal de vida é ter uma casa própria, um carro, família, filhos. Pode ser, não sei se é igual. Não tô dizendo que é igual, assim, mas parece uma atualização, até porque, não sei, não acho que seja igual, né? E acho que mudam as formas de se relacionar. Talvez dê para pensar que ter uma casa envolve talvez construir ou comprar ou ter um trabalho em conjunto, que é algo menos narcísico, tendo a pensar isso, pelo menos assim, um pensamento agora, né? Sim, Mas ao mesmo tempo, não me parece que é uma marca tão só geracional de que haja a possibilidade, assim, um ideal de felicidade e que existe um passo a passo para chegar lá. Eu acho que de uma maneira ou de outra, me parece que cada geração, a seu modo, constrói esse ideal não só de chegada, mas de caminho, como chegar. Qual que é o caminho para ser feliz?
Pois é, não sei também, agora fiquei em dúvida. É. Mas eu tenderia a pensar que tem como tem uma cultura do burnout, assim como tu está dizendo, né, que não foi sempre assim, né, em outros momentos, outros modos, né, de adoecer. Eu pensaria que isso já vem afetando desde muito cedo os mais jovens. Quando eu digo os mais jovens, eu pensaria que isso quer dizer aqueles que estão se constituindo psiquicamente, né? Então, que por estarem se constituindo, acabam ficando mais suscetíveis até a esse tipo de adoecimento. Mais nesse sentido, eu pensaria, né? Então, assim, que teriam menos defesas para essas demandas que vêm, né, assim, desses ideais da cultura, né, que vendem essa ilusão de que seria possível, né, assim, esse lugar tão todo poderoso, né, ou que através disso alguém fique completo, né, enfim, né, e poderia então lá aos 20, 30 anos ter tudo o que alguém precisa para gozar a vida. Sim. Então, eu pensaria mais nesse sentido, assim, né, que existiria uma suscetibilidade maior, porque o psiquismo ainda está se constituindo, assim, tem menos defesas, né, frente a isso que já pega todos nós, né, Júlio? Não é nos outros, né, pega todos nós, né? Claro. E assim, claro, é bom tu falar isso, né, porque quando a gente fala assim, inclusive nós dois falando, às vezes, a gente se coloca num lugar dando um passo atrás para poder pensar, mas a gente está imerso, né? A gente está Sim, envolvido. totalmente. E assim, quando a gente olha para fora, fica um pouco mais fácil de enxergar do que quando a gente está no meio, né? E sabe uma coisa que eu pensei agora, lembrei, né? Falando assim sobre mudar o mundo e tal, e associei com a Segunda Guerra. O meu avô materno e também o meu avô paterno, eles tinham uma idade muito parecida, eles tinham só 2 anos de diferença de idade. Quando o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, ambos se alistaram. E no caso do meu avô materno, a minha bisavó foi tirou ele assim, com aquela mama italiana que vai na volta para casa, que não vai para guerra coisa nenhuma. E enquanto meu avô paterno, assim, ele quase embarcou, a guerra acabou antes, né? E fiquei pensando o que eles buscavam nisso, né? Como justamente os ideais de um tempo como se colam mais facilmente na juventude, né? Imagina, uns guris de 16, 17 anos, assim, fico supondo aqui, né? Eu escutei algumas histórias que eles me contavam, por que eles queriam ter ido, né? Mas fico supondo o quanto eles deviam se imaginar sendo heróis na guerra. Quando o que acontece, na verdade, com a maioria dos soldados é que são mortos como moscas. E da mesma maneira, né, trazendo para hoje, né, esse ideal de, não, vou trabalhar e vou aparecer, e vou ter like, vou ter seguidores, isso, aquilo, e aí eu vou fazer sucesso. Bom, mas a maioria morre na beira da praia, né? Alguns conseguem fazer uma grana e tudo mais, ou chegar num estilo de vida que curte, né? Mas a maioria mais rala e menos, ou seja, trabalho sendo trabalho, na verdade, né? Com a maioria dos trabalhos que a gente rala para de vez em quando conseguir alguma coisinha aqui a colar, né? Uhum. E a gente faz da vida o que pode, né? Tu estava contando os teus avós, e eu me lembrei que a minha tia-avó, ela se alistou também na época para ajudar os pracinhas, assim, né? Uhum. E aí terminou a guerra, e essa foi a maior desilusão da vida dela, assim. Tô brincando, claro que não foi a maior, né? Ela teve outras Uma grandes grande. desilusões, né? Mas aí um pouco para brincar com o erótico que entra em cena, assim, né? Eu acho que também mexe, que é isso que tu está dizendo, né? Mexe com essa fantasia, né? Assim, de poder deixar sua marca também, né? Assim, então, mas é isso, né? Cada um faz o que pode, né, Júlio, da vida, assim. Mas o trabalho pode ser fonte de grande sentido para a vida também, né? De algum sentido para a vida, pelo menos, né?
porque isso, poder construir algo que sai do nosso interior, né, e vai para o mundo e oferece algo para os outros, isso faz esse caminho, a gente pensaria, né, tanto de movimentação da libido, em termos, né, da pulsão, que põe o nosso psiquismo a trabalhar o tempo todo, né, mas também no sentido do narcisismo, que renuncia um pouquinho para o outro, né, para o outro poder existir, para a consideração do outro, e para poder oferecer algo para o outro também, né. E assim, acho que para esse aspecto, eu vou chamar assim, de um aspecto mais louco, assim. Acho que o trabalho pode ser um excelente lugar também de depósito de loucura, né? Como outro, né? Como produção também, né? Porque, enfim, certo, aspectos de agressividade podem ser colocados físicas, se for um trabalho físico, mas também com as pessoas, né? Se for pensar assim, né, no mundo dos negócios, né? Uma negociação, o que é uma negociação, se não um tentando submeter o outro dentro de certas regras, né? E nem sempre respeitadas, para ser sincero. Mas, enfim, também é um jogo onde podem aparecer, onde assim se pode colocar para fora coisas do mundo interno que talvez em outros lugares não tenha como, ou assim, pelo menos assim, mais um lugar para se colocar. Sim. E eu lembrei de um caso que foi um caso que um colega me contou há muito tempo atrás, mas muito tempo atrás mesmo. Então eu não tenho certeza. Como um colega lacaniano, eu tenho a impressão de que é um caso de Lacan, mas não sei, talvez seja, enfim, de algum outro lacaniano. Que era um caso muito interessante de uma mulher que tinha um certo feitiço, que eu não lembro exatamente qual era, e que ela ficava muito mal com isso, que ela não tinha coragem de vivenciar na vida sexual dela e tudo mais, e que tinha a ver com algo escatológico, não lembro exatamente o que era. E ela encontrou, e assim, era uma pessoa que tinha curso superior, inclusive, tudo mais, e que ela encontrou satisfação sendo faxineira. Porque limpando o banheiro, ela conseguia se satisfazer isso. Era o suficiente para ela, para poder sublimar esse fetiche, as fantasias que ela tinha, que eu não lembro exatamente o que era. E, bom, e viver, e estar em sociedade, e trocar, e fazer um bem para o mundo, porque, né, é algo que nem todo mundo se anima, a maioria das pessoas acaba indo como necessário, claro, a limpeza é extremamente necessária, né? Pois é. E, assim, mas é só um exemplo, assim, de como eu acho que o trabalho pode ser, assim, um excelente lugar para... Qualquer trabalho, né? Claro. Qualquer trabalho para vivenciar aspectos que talvez em família, com os amigos, que tornam muito melhor, né? Mas muito bem. Então tá bem. Terminar, ó. Bom trabalho. Demora 12 anos para ficar pronto, a gente toma em 12 minutos. Não, um pouquinho mais. Então, tá bom, né? Bom trabalho, então, né, Júlio? Bom trabalho para nós. E, bom, feliz dia do trabalho, ou dia do trabalhador, né? Não sei qual que é o certo, né? De 1º de maio, chama, porque tem alguns lugares que parece dia do trabalho, dia do trabalhador. Bom, feliz dia do trabalho, do trabalhador, da trabalhadora, de quem não quer trabalhar também. Que todo mundo seja feliz. É isso aí. Ao seu modo, né? Esse é um problema individual, né, Júlio? Exatamente. Cada um tem que procurar o seu jeito. Isso aí. Até a próxima.